Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Vamos fazer exercícios referente à nossa aula 9, tá? Como eu havia comentado. Então, o primeiro exercício é exercício 2. A roda de 25 kg mostrada na figura abaixo tem um raio de giração, né, em relação ao centro de massa de 0,2 metros, tá? Então, pessoal, aqui de cara, né, nós sabemos que o raio de giração ele vai ser utilizado para calcular o que? O momento de inércia de massa, tá? Que é o que? Massa vezes o raio de giração ao quadrado. A massa é 25, né? Ó, ele forneceu ali no enunciado, deixa eu anotar aqui também. E o raio de giração é 0,2, tá? Vou aqui calcular rapidamente para a gente aqui. Deixa eu só abrir aqui minha HP, pessoal. 25 vezes 0,2 ao quadrado vai dar 1. Tá? Então, é 1 km/m², o momento de inércia de massa. Então, o momento binário de 50 Nm é aplicado à roda. Tá? O que é o momento binário, pessoal? É um torque. Tá? Então, ele aplicou um torque aqui de 50 Nm. Como a gente pode verificar aqui pela seta, a figura não está muito boa. Ele é um momento no sentido horário. Tá? Então, ele está no sentido de menos K. Se vocês quiserem até colocar aqui. Lembrando, considerando o que? O x e o y, tá bom? Bom, determine a aceleração do seu centro de massa, g. Os coeficientes de atrito cinético e estático entre a roda e o pneu são o que? μs e μk, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos um problema que vocês podem imaginar que seja simples. Mas para isso, na verdade ele é simples, mas para isso a gente precisa verificar algo importante, tá? Eu não comentei sobre isso anteriormente e foi exatamente por isso que eu trouxe esse exercício aqui para vocês, tá? Vocês já devem ter visto em alguns exercícios que vocês fizeram a palavra ou consideração falando que não haja deslizamento, ok? Bom, pessoal, o que é isso, tá? Então, o deslizamento, pessoal, é quando a roda ela gira, tá? Ela desliza, ela gira antes de se movimentar, tá? Então, vou dar um exemplo. Sabe quando o freio da bicicleta ela tá ruim e você freia, a roda ela continua girando e a bicicleta não para, tá? Nesse caso, tá havendo deslizamento, tá? Por quê? Porque mesmo a bicicleta não parando, a roda está deslizando, tá? Nesse caso, a roda está em movimento, não tá? Então, a força de atrito que está sendo executada, ela é uma força de atrito correspondente ao coeficiente de atrito cinético, tá? Ok? Então, ó, vamos anotar aqui, ó, deslizamento. No caso de deslizamento, nós temos o que? A força de atrito, vamos anotar assim, ela é dada pelo μk vezes a normal, tá? Sem deslizamento, pessoal, o que acontece? A roda ela não vai deslizar conforme tem um movimento. Se você brecou, ali igual a gente estava falando da bicicleta, brecou, parou e já era, tá? Ela não vai continuar deslizando, ele freia, tá? Então, nesse caso, a força de atrito, ele é dada pelo quê? Pelo μ estático vezes a normal. Então, o que a gente vai ter que verificar nesse exercício? A gente vai ter que encontrar o valor da força de atrito, tá? Se a força de atrito ela for menor, aqui eu coloquei E, mas é S, perdão. Se ela for menor que essa aqui, ela vai estar sofrendo deslizamento, tá? Se for maior, significa que não tem deslizamento, ok? Tudo bem, pessoal?
Então, ó, para que não haja deslizamento, a força de atrito ela tem que ser menor que o Mi. Perdão, pessoal, falei o contrário. Tá? Se for menor ou igual a essa força de atrito sem deslizamento, não tem deslizamento. Se for maior, significa que ele ultrapassou a barreira do atrito estático, né? E está deslizando. Lembra? Que é aquele exemplo que eu falei para vocês da caixa, né? Enquanto a caixa não está em movimento, nós temos a aplicação do atrito estático, né? E você tem que fazer uma força muito grande. Depois que você consegue ultrapassar esse atrito estático, você consegue movimentar a caixa com menos força. E aí tem o deslizamento, tá? Então, a gente vai ter que partir dessa premissa, que a gente precisa saber o valor da força de atrito para verificar se vai ter deslizamento ou não, tá? Então, pessoal, primeira coisa, nós já consideramos ali a força, os eixos de coordenadas. Então, nós partimos o quê? Do DCL, uma vez que a gente considerou as forças de coordenadas aqui. Então, ó, o que nós temos no nosso DCL? Aqui é o centro de massa G. Nós vamos ter para baixo o peso. Vou chamar de P para simplificar, que é o produto da massa vezes a aceleração gravitacional. 25 vezes 9,81. Então, vamos lá, 25 vezes 9,81 vai dar o quê? 245,25 newtons, tá? Como a roda ela está apoiada, nós temos a normal para cima, ok? Nós temos um momento aplicado aqui no sentido horário, binário, né, que ele fala que é 50 Nm, o que provoca que faz com que a nossa roda ela gire para cá, tá? Então, vou ter uma massa vezes a aceleração aqui da roda para cá, tudo bem? Veja que essa aceleração está na direção X. E aí, contrário a isso, né, pessoal, nós temos a força de atrito, tá? Só que como a roda ela está girando para cá, ó, no sentido horário, quando ela chega aqui, a roda era para estar movimentando para cá. Então, a nossa força de atrito, ela é nesse sentido, tá bom? Isso é algo que às vezes o pessoal tem dificuldade de entender. Mas veja, o que está fazendo a roda girar é o momento. O momento faz com que a roda esteja indo para cá, ó, né? Ó. Então, consequentemente, a força de atrito é para o sentido oposto, ou seja, para frente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tá? Quem tem alguma dificuldade, pense em como funciona o carro, tá? Que vocês vão entender um pouquinho melhor. Ou ver um carro andando na rua, que vocês vão ver que a roda está girando no sentido oposto que ele está indo, tá? É isso que muda lá quando fala tração traseira e tração dianteira, tá? Bom, pessoal, então, ó, primeira coisa, ó, algo bem simples aqui e rápido. Se eu fizer o somatório de forças em Y, a roda ela não está pipocando, tá? Ela está parada, então tem que ser zero. Então, nós vemos aqui claramente que a normal é igual ao peso, tá? Porque um está no sentido oposto do outro, tá? Então, isso é algo importante para a gente obter, tá? Então, ó, beleza. Qual que é a outra coisa que nós podemos fazer? Somatória de momentos, tá? Para a gente fazer a nossa somatória de momentos, pessoal, nós podemos fazer em relação ao ponto G ou em relação a esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de P, tá? O que acontece? Se eu fazer em relação ao ponto G, veja que nós vamos ter a força de atrito como incógnita e a aceleração angular como incógnita, né? Ou aceleração linear. Isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque eu vou ter duas incógnitas, ok? Na equação do momento, tá? Se eu aplicar no meu ponto P direto, eu anulo a força de atrito
E aí a única incógnita que eu tenho é a aceleração, tá? Então isso facilita muito. Posso fazer no ponto G? Pode, tá? Mas aí você vai ter um pouco mais de dificuldade para resolver exercício, tá? Vou fazer, ó, rapidinho, pessoal, só para vocês entenderem. Antes disso, ó, a gente pode fazer somatório de forças na direção X, massa vezes a aceleração ali da nossa roda, tá bom? Em X, ó, o que eu tenho? Força de atrito, massa vezes a aceleração da roda, tá? Tudo bem? Se vocês quiserem, né, a gente pode falar que a aceleração é o αr, tá? Então poderia substituir aqui, ó, força de atrito como m αr, tá? Então veja que eu não sei, ó, a aceleração e não sei a força de atrito. Se eu aplicasse o somatório de momentos em relação ao meu ponto G, ó, ficaria o quê, ó? Primeiro eu não tenho aqueles termos de inércia, ficaria IG alfa, tá? O que nós temos de momento? O momento binário, ó, estou dotando o horário como positivo, tá, pessoal? Nós temos também o que está executando o momento? Peso está executando o momento? Não, porque está aplicado no G. Normal está executando o momento? Não, não tem distância. O que está executando o momento? Força de atrito. E aonde? No sentido contrário, né? Está no anti-horário. Então ficaria aqui, menos força de atrito é igual a IG alfa. Tá vendo? Aí, pessoal, tá vendo que nós temos a força de atrito e o alfa como incógnita? Então, ó, eu precisaria isolar em um, substituir no outro e resolver, tá? Se eu aplicar direto no ponto P, ó, né, vamos adotar, sei lá, horário positivo, ficaria o quê? Nós teremos lá o IG alfa, só que nós temos também o quê? O GY, né? Tem lá, né? Vamos anotar, GX, massa, vezes aceleração de X, mais GY, massa, vezes aceleração de Y. Ok? A aceleração do corpo, tá? Perdão, pessoal. Tanto faz aqui, a aceleração é a mesma. Vou chamar de aceleração de G, que é do corpo. Eu tenho em relação ao eixo X uma variação da coordenada X entre P e G? Não, né? Eles estão na mesma coordenada do eixo X. Então esse cara é zero. E o GY? O GY é o quê? O raio aqui da roda, que é 0,4. Se não estiver enganado, é isso? Ó, pessoal, um erro aqui que eu tinha cometido, que eu considerei 0,2. Ah, não, tá certo, é 0,2 mesmo. Aqui, ó. Então é 0,4. Então, ó, e o que está ocasionando o momento? De novo, nós vamos ter o momento, que é positivo, só que como eu estou pegando no ponto P, eu não tenho momento devido à força de atrito, porque eu não tenho braço. Então já sai direto, ó. Vai ficar IG alfa mais 0,4, a massa é 25 e a aceleração em G, tá? E aí a gente substitui, momento era 50, né, se não me engano. O IG era 1, alfa, mais 0,4 vezes 25 vai dar 10. E o que é o AG? É o alfa R. Né? O R é o quê? 0,4. Tá? Então vai ficar 50 alfa mais 4 alfa. 5 alfa é igual a 50. O alfa dá 1 radiano por segundo ao quadrado. Então, ó, achamos a aceleração. Então, pessoal, fiz a conta errada ali, tinha dado 1 mais 50 dividido por 5 dá 10, ok? Tá? Mais uma coisa, tá, pessoal, que eu havia esquecido de comentar com vocês, é o seguinte, que quando eu somente posso aplicar essa condição aqui quando não tem deslizamento, tá?
Porque quando não tem deslizamento, a roda ela gira como um todo, né? Todas giram com a mesma velocidade. A partir do momento em que eu tenho deslizamento, eu tenho um deslocamento relativo, né, da ponta para o centro, tá? Então não posso considerar, né, porque vai escorregar, né? Então eu tenho um deslizamento e um deslocamento relativo entre os pontos aqui do meu sistema. Então eu não consigo aplicar isso, tá? Então, para a gente verificar se essa resposta está correta, nós precisamos calcular a força de atrito, tá? Então, ó, vamos lá aplicar a expressão da força de atrito. Então, força de atrito é o quê? A massa vezes a aceleração angular vezes o raio. A massa é 25, a aceleração angular deu 10 e o raio é 0,4, tá? Aplicando, fazendo essa conta aí, nós vamos chegar numa força de atrito de 100 newtons, tá? Aí a gente precisa comparar isso com a força de atrito estática e dinâmica, tá? Então, como que eu calculo se a força de atrito fosse estática? Mi estático vezes a normal. Normal a gente já viu que é o peso, tá? Mi estático é 0,3, o peso é 245,25. Esse aqui vai dar um total, deixa eu ver aqui que eu tinha feito aqui para cima, de 73,575, tá? Veja, pessoal, que a força de atrito empregada aí, ela é maior do que ela sobrepõe o que teria de força de atrito se eu tivesse se eu não tivesse deslizamento, se eu tivesse aplicado atrito estático, tá? Consequentemente, né, porque a força de atrito que a gente calculou deu 100. E aqui deu 73,575, tá? Então veja que como ocorre isso, nós temos deslizamento. E como nós temos deslizamento, eu não posso utilizar o quê? Essa expressãozinha aqui de cima, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer nesse caso, tá? Nesse caso, a força de atrito, ela vai ser o quê? A força de atrito cinética. Então, a força de atrito vai ser o quê? O MiK vezes a normal, tá? Então, consequentemente, ele vai ser o quê? 0,25 vezes a normal, que é o próprio peso, 245,25. Vamos lá ver quanto que dá isso aí. Fazendo essa conta, vai dar 61,31 newtons, tá? Então, essa vai ser a força de atrito, porque independentemente do que está acontecendo, está deslizando. E como está deslizando, esse vai ser o valor da força de atrito. E aí, para a gente calcular, né, ó, nós vamos voltar aqui, ó, nessa expressãozinha, tá? Ó. Aqui, ó, força de atrito é igual a massa vezes a aceleração, tá? A aceleração, então, vai ser o quê? A força de atrito pela massa. Quanto que deu a força de atrito? Deu aquele 61,31. Quanto que é a massa? 25. Dividindo aí, nós vamos ter que a aceleração da roda seria de 2,45 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, só para vocês terem uma noção, ó, calculando a aceleração pelo ℏr, ó, vamos lá. Ficaria 10 vezes 0,4, daria 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece, pessoal? Como nós temos sem o deslizamento, ela giraria dessa forma aqui, porque a roda ela gira como um todo, tá? Agora, quando tem deslizamento, o que acontece? A parte de baixo ela desliza, é igual aquele exemplo que eu dei para vocês da bicicleta, que você trava. Então, consequentemente, o que acontece?
tem um deslocamento relativo do P para o G, que faz com que o centro de massa ele gire o quê? Mais devagar, tá? Então veja que você tem uma perda aqui de aceleração. E aí, pessoal, seguindo a expressão do momento, nós conseguimos obter a aceleração angular. Ó. Veja que aqui a gente tinha Gx, Gy, né? Massa vezes o AG. Né, ó, a gente isola o alfa, né, ficaria o momento menos GY, Mzinho AG. O alfa vai ser o momento menos o GY, massa, vezes o AG, dividido pelo IG, tá? Aqui é 50. A distância do ponto P ao G é o raio da roda, que é 0,4. A massa é 25. A aceleração a gente calcula aqui em cima, dá 2,45. E o IG, se não me engano, era 1, né? Então, 50 menos 0,4 vezes 25 vezes 2,45, nós teremos uma aceleração angular de 25,175 radianos por segundo ao quadrado, tá? Então, veja que ela estaria girando mais rápido, tá? Que é o que acontece mesmo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para o exercício 3, tá? Então, o poste esguio uniforme mostrado na figura abaixo tem uma massa de 100 kg. Se o coeficiente de atrito estático e cinético entre a extremidade do poste e a superfície são 0,3 e 0,25, determine a aceleração angular do poste no instante em que a força horizontal de 400 N é aplicada, tá? E o poste está inicialmente em repouso. Então, pessoal, novamente nós temos que verificar se tem deslizamento, tá? Então, para isso, primeiramente, a gente considera a situação sem deslizamento, tá? Novamente, pessoal, para iniciar os cálculos, né? Vamos considerar os mesmos eixos cartesianos aqui que eu acho que ajudam a gente, tá? Então, vamos fazer o DCL do poste. Vou fazer mais bonitinho, né? Então, aqui está o poste, ó. Nós temos a força aplicada aqui na extremidade inferior de 400 N. Aqui é uma distância de meio metro do chão, tá? Nós temos, supondo que o poste ele tem um peso uniforme, uma massa uniformemente distribuída, nós temos o peso aqui para baixo. Ele está apoiado, então, consequentemente, nós temos uma normal para cima. E como ele está movimentando para a direita, nós vamos ter o quê? Uma força de atrito no sentido oposto, tá? Lembrando que o poste ele tem um comprimento total de 3 metros, ok? Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Primeiro, vamos analisar o caso sem deslizamento, tá? Então, somatório de força em Y, poste não está pipocando, então é igual a zero. Nós temos que a normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. A massa do poste é de 100 kg, vezes 9,81, vai dar o quê? Né? 981 newtons, tá? Somatória de forças em X é igual a zero, ou igual a massa vezes a aceleração ali do poste, tá? Se não tem, bom, vamos manter aqui, né? O que nós temos de força? 400 newton em X, menos a força de atrito em Y. Massa do poste é 100 e a aceleração em G, ok? Se, para o caso de não deslizamento, que é o que a gente está fazendo aí,
pode ser dado o quê? Pelo alfa R, tá? Ok? Quanto que é o R? A metade ali do poste. 3 metros, 1,5. Vai dar o quê? 150 alfa, né? Esse aqui vai dar 1,5 vezes 100, dá 150. Beleza? E nós precisamos também aplicar o somatório de momentos em algum ponto, tá? Nesse caso, também compensa nós o quê? Calcular em relação a esse ponto P aqui, ó, tá? Tá? Compensa. Porque facilita a nossa vida, tá bom? Porque nós sumimos com a força de atrito, nós já vimos isso, tá? Então, ó, o que nós teríamos? Supondo que o ponto P tivesse parado em 400, tivesse aplicado, ele faria o poste girar no sentido horário, tá? Então, tá batendo aí com sentido, então tem um momento positivo de 400 vezes o braço, que é meio, tá? Como em relação ao ponto P, nós temos lá aqueles termos Gx e Gy, tá? Novamente, ó, nós não temos Gx, porque não tem variação da distância em x, do P até o baricentro, o centro de massa, que é o G. Então, esse cara aqui é nulo. E o Gy é metade, né? A barra que dá 1,5, tá? Então, aqui nós teríamos Ig alfa menos 1,5 vezes a massa, a aceleração é o alfa R, tá? 400 vezes meio dá 200. O Ig nós vamos relembrar como nós calculamos. Que ficar menos o R é 1,5, tá, pessoal? Então ia ficar 1,5 ao quadrado. Dá 2,25. Ah, tem a massa ainda, vezes 100, né? Então dá 225 alfa, tá? Para quem não se recorda, pessoal, aqui, ó, quando isso aqui, o Ig é supondo que o meu sistema ele está girando em relação ao G, tá? Então vocês não podem esquecer disso. Então é o que? É aquela expressão do momento de inércia de massa quando a barra ela está girando em relação ao meio, tá bom? Então, se nós retornarmos lá para a nossa aula, lá de momento inércia de massa, que é a aula, não lembro se é a aula 7, acho que é a aula 7, né, ó. Nós temos que, acho que já passou. Aqui, ó, uma barra girando em relação ao seu centro é 1 sobre 12 ml ao quadrado, tá? Então, ó, o Ig seria o quê? 1 sobre 12 ml ao quadrado. 1 sobre 12, o M é 100, o L é 3 metros, tá? Vamos ver quanto dá isso aí. Vai dar 75 quilos metro quadrado, tá? Então, ó, pessoal, 75 mais 225 vai dar 300, tá? Alfa, tá? Então, o alfa vai dar o quê? 200 dividido por 300, que dá o quê? 2/3, né? 0,667 radianos por segundo ao quadrado. Aí, pessoal, nós precisamos verificar se tem deslizamento, tá? Então, ó, a força de atrito a gente calcularia daqui, né? Ó. Sem deslizamento, fica aqui 400 menos força de atrito é igual a 150. O alfa é 2/3, né? Então, força de atrito ficaria... Isso aqui, né, pessoal, vai dar 100, tá? Daria o quê? 400 menos 100, que dá 300 newton.
Então, a gente compara lá, ó, Mi estático vezes anormal. Vamos ver quanto que vai dar. Mi estático é 0,3. Anormal é o quê? 981, que é o próprio peso. Isso aqui vai dar o quê? 294,3 newtons, tá? Então, pessoal, veja que a força de atrito ela é maior que o μs vezes a normal. Consequentemente, o que acontece? Nós temos deslizamento, tá? Então, essas expressões que nós calculamos aqui, elas não serão válidas, tá? Só que aí nós sabemos que a força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Ou seja, 0,25 vezes 981. Isso aqui vai dar 245,25 newtons, tá? Aí, pessoal, é o mesmo processo que nós fizemos lá no outro exercício. Aqui, ó, é 200 força de atrito, 245,25 é igual a 100 AG. Daqui a gente obtém a aceleração do corpo, que vai dar menos 1,55 aproximadamente radianos por segundo ao quadrado. E substituindo aqui na expressão do momento, ó, que vai dar 200 é igual a 75 alfa menos 1,5, a massa que é 100 vezes o AG que é 1,55, vai dar 200, vamos fazer essa multiplicação aí, mais 232,125, esse cara aqui, ó, tá, pessoal? O alfa vai dar o quê? Calma aí, pessoal. Multiplicado por menos 1, mais 200 dividido por 75, vai dar um alfa de 5,76 radianos por segundo ao quadrado, tá? Então, lembrando que isso a gente teve que refazer porque houve deslizamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Bom, pessoal, eu cometi um erro aqui que é até interessante eu comentar com vocês. Por que eu cometi esse erro? Porque vocês podem cometer isso aí a hora que vocês estiverem fazendo exercício, tá, pessoal? Bom, lembra, pessoal, eu forneci para vocês essa expressãozinha aqui, tudo bem? Com o sinal de negativo para o GY e positivo para o GX, tá? Entretanto, pessoal, esses sinais aqui, vocês precisam interpretar de acordo com o desenho quais são, tá? Então, pessoal, se a gente for parar para pensar aqui, ó, eu estou considerando o positivo no sentido horário, ok? Então, eu tenho que verificar se o momento produzido pela aceleração do corpo, pelo produto, né, do braço vezes a aceleração do corpo, ele é positivo ou negativo, tá, pessoal? Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui do poste, a gente está analisando esse ponto aqui que eu estou marcando de vermelho, que a gente chamou de P, tá? Pensando que o ponto P está fixo e aqui no meio nós temos a aceleração do corpo, ó, né, que é no centro de massa dele, isso está promovendo uma aceleração, um momento
horário, ok? Então, consequentemente, esse termo aqui da direita, ele tem que ser positivo, tá? Aqui, pessoal, até tinha somado sem querer, ao invés de subtrair, né? É uma soma, é com a soma dá 300, tá? Porque tinha dado 75. Só que aqui, na hora que eu substituir aqui embaixo, eu esqueci desse sinal, tá? Então, o sinal aqui ele é positivo, tá? Porque eu estou pegando essa parte do GY, MAG, tá? Consequentemente, pessoal, esse termo aqui da direita, calma aí que tá bugando aqui, pessoal. Ele não está querendo apagar. Esse termo aqui da direita, ele fica negativo, tá? E consequentemente, a aceleração desse ponto ela vai ser negativa, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente. Esse valor deu menos 0,43 aproximadamente, tá? Então o corpo, por mais que ele esteja indo para a direita, o poste ele tem uma aceleração no sentido anti-horário por causa dos deslizamentos, tá? Então veja que interessante, o poste ele era para ele estar girando para cá, ele está girando para cá, né? Só que ele tem uma aceleração no sentido oposto por causa dos deslizamentos, tá? E no exercício anterior, pessoal, eu acabei esquecendo de comentar isso, tá? Aqui eu tinha colocado, né, ó, o mais no termo do GY, tá? Por quê? Mesma coisa, pessoal, nós estamos analisando o ponto P. Então, se o ponto P está fixo, a aceleração está no G, no centro da roda, ele produz um momento no sentido horário, que a gente adotou também como positivo nesse exercício. Então, por isso que aqui fica positivo, dá os 10 radianos por segundo, e aqui na parte de baixo, tá? É positivo, né? E quando eu inverto o sinal ele fica negativo, então tá batendo a conta certinho, tá? Então esses sinais aqui do termo Gx e Gy, nós temos que verificar para a gente verificar se ele vai ser positivo ou não, tá? Então é só isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.